boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Então, bom, primeiro, antes que eu esqueça, não vou nem terminar a prova. Podem relaxar. Obrigada, gente. Tá. Nada disso não, é tipo, aula extra, tipo, não sei se eu vou poder nesse sábado. Se eu não puder ser nesse sábado, eu posso no outro, tá? Aqui no próximo eu não ia poder, mas acaba que eu vou poder. Porque nesse sábado, agora, dia 11, talvez eu marque uma aula lá na Pequena África para os meus alunos de graduação. Estou dependendo do Pedro, exatamente. O Pedro confirmar, né, que é o professor que vai dar aula lá. Aí eu queria até saber se caso eu marque, se eu vou marcar nesse, eu vou marcar alguma hora antes do fim do ano. Se vocês têm interesse em ir, assim, depois quem tiver interesse em ir, me fala, né, só para controlar o número de pessoas. Sabem o que é esse prato, né? Não. É aquele circuito de Sacudim? Isso. É aquele circuito na região ali portuária, da Praça Mauá. Quem nunca fez, eu acho que tem que fazer alguma hora, porque eu faço todo ano, praticamente, pelo menos uma vez por ano, com um aluno, né? E é um circuito nessa região portuária que é chamada Pequena África, que é uma região importante para a história da escravidão, né, em primeiro lugar, porque ali era o lugar onde chegavam os navios com as pessoas escravizadas, e é uma região importante para a cultura negra, né, no Rio de Janeiro. Margarete André também, e ali onde tem a Pedra do Sal, é um lugar de muito sofrimento, mas também de muita resistência. E é uma história, é uma parte da história do Rio de Janeiro que não é contada, né, muitas vezes. E acho que eu falo sempre, quem é professor de qualquer disciplina tem que conhecer o Rio de Janeiro, tem que conhecer essa história. Assim. Por exemplo, só para começar, uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que a cidade do Rio de Janeiro é o maior porto escravista do planeta, né? Assim. E estima-se que chegaram só na cidade do Rio de Janeiro mais pessoas escravizadas do que nos Estados Unidos inteiro, por exemplo, né, ao longo desses 300 anos. Então, tem várias coisas que aconteceram, achados arqueológicos importantes, os Institutos Pretos Novos, né, que é o cemitério, então, que são importantes de conhecer. Beleza? Então, quem quiser ir, fala comigo. Eu só não sei se vai ser nesse sábado, dia 11, ou vai ser 2 semanas depois disso, tá? Porque dia 16 o Pedro não pode, tá vendo se pode nesse. Beleza? De manhã. De manhã, o encontro é 9 horas, ali na Praça Mauá, em frente ao MAR, Museu de Arte. Tá? Aí depois, quem quiser, me manda uma mensagem, só para eu controlar o número de pessoas. É a turma da graduação do João Pedro. Vai fazer uma aula pública lá na Pequena África. Então é isso, beleza? Aí depois a gente confirma o dia também da nossa aula extra. Tá? Se esse encontro no dia 11, a nossa aula fica dia 25? Não, fica dia 16. Porque dia 16 eu ia ter um compromisso que eu não vou ter mais. 16 é quinta. Não, então no dia 18. Porque nesse dia 18 eu ia ter um compromisso que eu não vou ter mais. E dia 18 o Pedro, que é aqui na minha sala, já falou que ele não pode. Então dia 18 certamente a gente pode ter, entendeu? Agora, se o Pedro não marcar dia 11, a gente pode fazer dia 11 logo, entendeu? Mas assim, até amanhã eu aviso. Então a nossa aula extra de análise ou é dia 11 ou dia 18. Perfeito. E a Pequena África ou é dia 11 ou 25, isso. Beleza? É isso. Então valeu, pessoal, vamos lá. Continuando aqui. Então, agora a gente vai falar da construção formal de R, né? Assim. Então tem várias maneiras de construir R, né? Eu vou começar mostrando o que é que a gente quer construir, sempre lembrando
que a gente, aquilo que eu sempre falo, que uma construção formal não inventa as ideias, né? Ela tenta descrever uma ideia pré-existente. Então, a gente já falou bastante na aula passada sobre que ideia é essa, né? O que são os números reais, da onde vem a ideia de número real, da constatação da existência de grandezas incomensuradas, né? Assim, então, ou seja, que nem toda medida pode ser representada por uma proporção de números naturais. Basicamente, a ideia é essa, né? Que se constata, por exemplo, pela demonstração que nós vimos da incomensurabilidade da diagonal do quadrado, é uma fórmula. Então, é essa ideia que leva esse problema, né, falando numa linguagem de matemática problematizada, é esse problema que leva à necessidade da gente inventar um novo tipo de número, que é o número real, beleza? Certo? Então, essa é a ideia. Agora, o que a gente vai falar hoje é como construir isso formalmente, tá? E como construir isso formalmente, tem vários caminhos possíveis, tranquilo? Eu vou mostrar um dos caminhos de forma um pouco mais detalhada, embora também a gente não vai fazer todos os detalhes, da mesma forma que nas construções anteriores, né? A gente não vai, tipo assim, demonstrar tudo, que seria chatíssimo, não acrescenta nada, mas é importante vocês entenderem por que essa ideia serve para construir formalmente o conceito de número real. Essa ideia é proposta pelo Dedekind, beleza? Que é o Cory-Dedekind. Não sei se alguém já viu aqui Cory-Dedekind. Alguma vez já ouviu falar esse nome? Ouviu falar. E é isso, existem outras maneiras, eu quero falar de várias maneiras possíveis, tá? Que são maneiras equivalentes de se descrever formalmente essa ideia de número real, beleza, pessoal? Certo? Então, depois eu vou explicar por que eu comecei por essa, Cory-Dedekind, vai ter muita coisa para discutir. Então, a gente vai começar pensando, né, para a gente entender Cory-Dedekind, é importante que a gente pense na reta como uma representação padrão, digamos assim, como uma representação que é sobre a qual a gente vai fazer essa construção, tá? A representação na reta que dá sentido, assim, a ideia de corte, porque o corte de Dedekind é um corte mesmo, você ter a reta e você cortar. E aí a pergunta é como você corta? Como acontece esse corte? Vou chegar lá, beleza? Mas é um corte, você cortar em duas semirretas. Isso que é o corte de Dedekind. Parece uma coisa muito simples, né? Mas olha só, então começando a falar da representação da reta, então eu vou percorrer a representação da reta a partir, assim, recapitulando essas ideias dos conjuntos numéricos anteriores, como eles são colocados na reta, tá legal? Beleza? Lembrando também, uma coisa que eu já falei várias vezes, que essa ideia unificada dos conjuntos numéricos, a reta, né, numérica, é uma representação que unifica os conjuntos numéricos, um como extensão do outro, né? Inteiros como extensão dos naturais, racionais como extensão dos inteiros, e agora reais como extensão dos racionais, que a gente vai ver. Beleza? Então essa ideia unificada de número, né, um contido dentro do outro, é uma ideia que para a gente é muito naturalizada, mas é uma ideia da matemática contemporânea. Como eu já falei bastante, na matemática euclidiana não tinha isso. Não tinha essa unificação entre a ideia de razão e a ideia de número de contagem, né? Beleza? Então, como é que a reta numérica... Tá claro isso, pessoal? Tá de boa? Certo? Como é que a reta numérica unifica essa ideia, né? A gente começa desenhando uma reta, né? Na verdade, esse desenho está ruim. Depois de alguma hora eu vou melhorar esse desenho, quando eu for escrever um livro, tá? Porque eu tenho preguiça. Isso aí. Enfim. Tudo certo? Calma
poderia ser pior. Tá, então olha só. Tá ruim porque na verdade o mais adequado seria falar que isso é um eixo, né? Porque tem a questão da orientação, né? A palavra eixo é basicamente uma reta orientada, uma reta na qual se estabelece um sentido, tá? Então falta só a setinha. Eu fiz desenho de objeto, fiquei com preguiça, enfim, mas faz quando tem uma setinha ali. O que a gente vai fazer? A gente vai né, nesse eixo, primeiro uma reta crua, né? Assim. A gente vai marcar uma origem, que é aquele ponto O, e vai marcar um outro ponto A para representar a unidade, para representar o 1. Beleza? Então, pensando na ideia de medida, eu já falei várias vezes que quando a gente fixa uma unidade, a gente mede qualquer coisa, tá? Então, esse segmento OA, ele representa uma unidade de medida. Então, a gente também pode representar nessa representação unificada na reta numérica qualquer medida de qualquer coisa. Tá legal? Beleza? Que também é uma ideia bem importante do conceito de número da matemática contemporânea, que eu já falei, que é a ideia de abstração. Então é o mesmo número que representa a medida de qualquer coisa. Pode ser quilos, metros, enfim, metros cúbicos, certo? Tranquilo? Então, quando a gente coloca isso aí, a gente fixa a unidade, fixa o 1. E aí a gente representa os números de contagem, que são os números naturais, que são aqueles pontinhos azuis que apareceram ali. Então, por enquanto, a gente tem essa reta aí só com os números naturais, tá beleza? Certo? Então é isso, a ideia esse desenho é tipo, recapitulando aquele diagrama que tem no meu livro, que a gente trabalhou desde o começo da disciplina, né? Então a ideia de contagem leva ao conceito abstrato do número natural. Depois a gente coloca a orientação. Agora eu estou percorrendo isso aí na ordem da estrutura contemporânea dos conjuntos numéricos. Beleza? Então, que na ordem histórica não seria assim, né? Então, agora a orientação, e aí esse novo atributo de orientação leva à ideia de número inteiro, né? Então aí já tem aquela reconceituação que a gente já tem agora a ideia, quando a gente fala de número inteiro, a gente já tem agora a ideia de número sendo uma quantidade com orientação, não simplesmente uma quantidade, tá? Então a gente já apareceu ali os pontinhos do lado esquerdo da reta que representa o número inteiro, beleza? Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente passa para a ideia de medida, certo? O que acontece? Agora a gente permite partir aquela unidade OA, tá? Então eu botei aí meios, beleza? E aí outros pontinhos, evidentemente. A gente não vai poder representar todos, né? Porque seria denso, mas eu botei aí, tipo assim, meios e terços, eu acho, tranquilo? Beleza? Apareceu ali, então a gente tem agora os números racionais. Os números racionais representam na reta a ideia de medida no caso comensurável. Tá legal? Beleza? Que é isso? É a razão dos dois números inteiros. Mas aí agora a gente faz a pergunta: será que esse último tipo de número que nós inventamos, que é o número racional, ele é capaz de representar qualquer medida possível? Esse é o problema. Pensando em qual é a problematização, como eu falei agora há pouco, que leva ao conceito de número real. Qual é o problema? Eu quero representar qualquer medida. Então eu pergunto, será que esse objeto é capaz de representar qualquer medida? Beleza? E aí a gente desenha aqui subdivisões segmentando em partes iguais. Tá, essa pergunta aí, será que eles, em outras palavras, eles completam a reta? Né? Então aí a ideia de completude. Aí essa pergunta aí que eu estou repetindo muito, porque eu acho muito importante. Então na próxima prova vai cair assim, beleza? Então a gente faz essa pergunta, que é mais intuitivo, sim ou não, né? E aí aquela discussão toda que nós já fizemos, aí nós podemos, utilizando esse segmento OA, que na reta representa a unidade, construir um quadrado
e com o compasso transferir a medida da diagonal desse quadrado para a reta. Então, a questão é, aquilo ali é um segmento, então aquela medida existe, beleza? Tranquilo? E quando eu faço essa transferência para a reta, ela vai cair em algum ponto ali na reta. Tá legal? Certo? Isso aqui eu estou ainda no campo informal, tá? Beleza? Tranquilo? Nossa, só porque primeiramente não sei se tem nada a ver com isso. Eu tava vindo pra cá e uma amiga minha que tá fazendo uma obra me mandou uma peça hexagonal, né? E ela me mandou as medidas e falou, Isabel, dá pra você calcular a área aí? E aí assim, aparece um raiz de 3, né? Aí eu tive que mandar, falei, ó, é uma medida aproximada da área porque tem um raiz de 3 aqui, é o melhor que dá pra fazer, né? E aí quando a gente vai pensar nas aplicações, né, eu lembro que eu falei, quando vamos pensar em cortar e em dividir, é mais intuitivo de que os racionais sejam suficientes. Mas quando eu fui fazer essa medida de área, eu falei, tem uma raiz de 3 aqui. Então, aí eu peguei várias casas decimais aí e falei, aqui, aproxima aí, o que fica melhor pra você, né? Exatamente. E é engraçado que aparece... Pode falar. Não é isso. Então, isso que a Isabela falou é muito importante para a gente pensar no ensino de números reais. Como a gente já falou aqui, diferente dos outros tipos de números, os números reais têm uma existência que escapa ao campo daquilo que é sensível, né? Sensível aos sentidos humanos, né? Porque é isso. Você consegue, tipo assim, representar de forma uma fração, né? Mas um número real é porque se você vai medir, raiz de 3 é 1,7, né? Não é? Então os números reais eles atendem a esse problema, mas do ponto de vista de uma necessidade de consistência teórica, não do concreto, né? Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando a gente pensa no ensino, certo? E aí pensar também assim, o que naquele caso me é conveniente? O que eu fiz? Eu peguei o raiz de 3 com quantos casos o meu celular fez e mandei para ela. Então ela ficou com uma medida diária com um monte de casos decimais, porque eu não sabia exatamente o que ela precisava, né? Quanto mais precisa ela precisava, precisava para fazer um arredondamento mais grosseiro, né? Então O Pedro ia usar o 1,7 e colocar mais juntos. Isso aí, ela é arquiteta? Não, ela tá só fazendo. Ela tá reformando a casa e ela, só que ela é muito metódica, né? Então ela queria. Me manda qual é a área aqui disso aqui. E era uma ladota assim. Uma hexagonal. Eu falei, não sei se você precisa com mais precisão ou com pouca precisão. Toma uma com mais precisão, mais preciso que eu pude, e aí vê o que é conveniente para você. Você precisa de algo mais preciso ou só ter uma noção? Mas eu acho que para duas casas decimais não ser suficiente. Não sei, mas essa minha amiga era muito... Até porque ela vai comprar, né? Então ela vai jogar então uns 10% aí, porque quebra. Sim, mas ela é muito perfeccionista, tá? Ela vai querer que o cara... Mas se o cara quebrar, ela vai ficar brava. Vai ficar brava, vai ter que fazer um negócio muito... Mas isso é curioso, quando a gente vai ensinar isso, né? A gente acha que isso vai sensibilizar o aluno. E eu já tive aluno que é pedreiro. E ele fala, cara, André, mas isso aí eu preciso, eu ponho... Exatamente, é isso que eu tô falando. Isso é muito importante, a gente acha que, isso aí, agora eu tô justificando. Pro cara não ajudou nada. Você vai convencer. Só pra dona da obra. Pra dona da obra fazia muito sentido. Então, se for para os outros números você consegue sensibilizar dessa forma. Não, porque você não precisa de um número real para fazer uma obra, por exemplo. Ou para fazer coisas, né? Assim. Na prática, tudo que você faz em termos de engenharia, por exemplo, você vai usar uma aproximação. Né? Então, o número real ele precisa para a gente fazer. Ele também precisa para engenharia, porque para os modelos teóricos eu uso o conceito de número real. Mas na prática, para você fazer as coisas mesmo concreto, você não precisa. Né? Aquela piadinha do Vale Pi, sei lá. O engenheiro fala, põe 4 que agora. Exatamente. Isso aí é o mestre de obra, né? Fala isso. Quantos pilares precisam? Exatamente, isso aí. Mas enfim, então, continuando aqui, o que acontece? Aquela diagonal ao quadrado, ela é um segmento. Então, se é um segmento, eu quero medi-lo.
Só que como nós já demonstramos na aula passada, se o lado do quadrado é a unidade, a gente não consegue um número racional que represente aquela medida. Ou seja, aquela medida, a razão entre aquela medida e a unidade não pode ser expressa como razão entre números naturais. Mas a gente, quando faz essa transferência com o compasso ali para a reta, cai em algum ponto. Então, o que isso significa? Por mais que a gente continue subdividindo a unidade, porque ali eu dividi em meios e terços, né? Mas a gente, por mais que a gente continue indefinidamente subdividindo a unidade, né, e repetindo essa subdivisão, aquele ponto nunca será atingido. Beleza? Então é nesse sentido que a gente diz aquela pergunta que está escrita aí, os números racionais não completam a reta. Porque existem medidas que não são representativas racionais. E de novo aquela pergunta, né? O que é mais intuitivo, sim ou não? A gente já olhou essa pergunta de um ponto de vista antes, que é pensar um pouco do ponto de vista da incomensurabilidade, né? Assim, que é mais ou menos equivalente a isso, digamos assim. Se a gente, a pergunta se eu pegar dois segmentos qualquer, eu consigo sempre uma subdivisão de um que cabe no número inteiro de meio no outro? Parece que sim. Por que parece que sim? Porque eu posso pegar subdivisões muito pequenininhas. Então parece que alguma hora eu vou conseguir. Então, daqui, como é que isso se traduz para esse contexto? Se eu subdividir a unidade e como é que se diz? Justapondo, né, essas subdivisões, será que eu vou preencher a reta completamente? A gente sabe que não. Então, como eu acabei de falar, aquele ponto ali nunca vai ser atingido. Beleza? Certo? Mas, o que é mais intuitivo, sim ou não? Uma pessoa que está aprendendo pode ser muito que sim, porque veja bem, você vai pegar um segmento, você pode pegar subdivisões na unidade minúsculas, tão pequenas quanto infinitamente, continuando tão pequena quanto você queira. Vai coisar, vai justapor assim, parece que você vai preencher tudo. Então o que você vai ter? Você vai ter um conjunto denso, mas que não é completo. Certo? Então a gente vai falar muito de completude na aula de hoje. Que a gente tem você está falando que a gente tem na sala de aula. A limitação da construção pode dar essa ideia de que completa, né? Porque a ferramenta que ele tem naquele momento é daqui, ó. Isso, mas você entra no GeoGebra, você consegue expandir, aí já dá outra visão. Exatamente. Né? O calculador é bom nesse momento. Então tem várias ferramentas, mas ao usar essa GeoGebra, você gosta de fazer assim, né? Eu acho que é legal para isso. Então, mas nesse momento, o que é importante pensar é que essa questão não deve ser subestimada, digamos assim. Né? Porque muita gente simplesmente joga, o número real é isso, entendeu? Beleza? Então, veja bem, acho que é importante também pensar aquela coisa que eu falo sempre do erro, né? Esse aluno que questiona isso, ele tem razão de questionar. A gente não pode desqualificar esse aluno, por exemplo, pedreiro. Ou, não precisa ser pedreiro, qualquer aluno pode falar, mas para que por que eu tenho que fazer o plano? Me sentir ofendido, não, se desfazendo. Exatamente isso. Se eu achar que um viu vai deixar uma boa aproximação, não vai errado, não. Exatamente. Depende pra quê, né? Ele colocou lá um viu validador, vezes um viu validador, quase 2 certinho. Tá ótimo. Exatamente. Então, o aluno que tem resistência em admitir, digamos, que você precisa de outros números além dos racionais, é uma dúvida assim, é um pensamento legítimo, tá? É isso que a gente tem que, acho que isso é muito importante, que a gente é muito acostumado a desqualificar isso, né? Pensar, não, esse aluno é mais fraco. Mas é isso que eu sempre repito, né? Ao ter esse questionamento, ele pode estar sendo mais crítico do que o outro, que aceita simplesmente tudo. O que eu tenho feito após essas aulas ele me pergunta, eu peço para a turma ficar em silêncio, vamos ouvir o colega. E aí ele pergunta, e aí não entendi o que você perguntou, não entendi. Aí me fala aqui em que ponto você não entendeu, que aí eu acho que é importante também fazer com que todo mundo escute, né?
que é ressignificar, né? Até tô conseguindo olhar esse aluno com outro olhar, né? Não com aquele olhar de pô, como é que ele não tá entendendo? Hoje eu tava começando função afim, né? E eu tava usando, assim, tive que usar o GeoGebra para mostrar que era infinito. Mas cadê o final? Eu falei, não tem fim, não acaba. Aí fui. Aí ele, sim, agora... Aí sim, estou convencida. Era sim, estou convencido. E é importante, né, que todo mundo, acho que faça movimento, né, de ver. E aí eu faço todo mundo prestar atenção também, né? Fica quieto, vamos olhar, né? Vamos fazer silêncio para ouvir o colega. Eu acho que é importante, né, isso de compartilhar. Que eu acho que muitos podem estar até com a mesma dúvida. E assim, vou ser qual aluno que eu quero ser? O que entendeu? Ou que vai ficar perguntando uma coisa que parece boba, né? Que a gente fala assim, às vezes eles falam pra mim, professora, eu vou fazer uma pergunta idiota. Aí eu tenho que responder, não existe pergunta idiota. O que você quer saber? E aí eu acho que para desmistificar isso eu coloco também todo mundo para ouvir essa pergunta. Eu acho que todo mundo não deve fazê-la por achar que é idiota. E aí eu acho importante, né, fazer esse movimento. E até as minhas perguntas idiotas eu também tenho feito. Exatamente. É importante. O João Pedro e o Felipe já ouviram falar isso muitas vezes. Nenhuma pergunta é idiota. Na graduação eu falo muito isso. E uma coisa também que eu sempre falo, que eu acho que para formação de professores é muito importante, que a gente sempre deve ter como referência a nossa prática diária, que é uma sala de aula deve ser um ambiente no qual ninguém se refreia, né, assim, de falar alguma coisa com medo de falar alguma coisa errada, falar alguma coisa idiota. Então, a gente como professor tem que criar esse ambiente, que é isso que a Isabel está falando, né, assim, esse tipo de coisa. Né, assim. E muitas vezes é o contrário disso, né? Sala de aula é aquela que... Os alunos, eles tendem a calar o outro, né? Exatamente. Eu sou burro. Mas o próprio professor às vezes faz isso. Então, como professor... Exatamente, isso aí. Né? E outra coisa que Isabel falou, assim, que ela falou, eu também falo coisa idiota, mas imagino que eu estou falando no lugar de aluno. Mas acho que é importante a gente pensar isso no lugar de professor também, porque no lugar de professor, a gente muitas vezes se coloca numa posição que você não pode errar. Né? Assim. Não, eu também falo muita coisa idiota, que às vezes eu sou corrigida e eu falo, obrigada, fulano, você é pago, não, obrigada, fulano, você tem razão. Fulano tem razão e tal coisa que eu falei está correta. Não. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, porque a gente também é muito criado dentro de uma cultura que o professor tem que saber tudo, né? O professor é assim, como se a gente demonstra assim, algo que a gente não sabe e tal, como se a gente estivesse se fragilizando, né? Tem essa visão. Como se a gente estivesse se desmoralizando frente aos alunos. Acho que essa visão também é muito importante ser desconstruída, né? Assim, não só porque, óbvio que todo mundo, ninguém sabe tudo, como também a visão do professor que sabe tudo é ruim para os alunos, né? Assim, porque ela coloca você é o dono do saber, então ninguém pode falar alguma coisa que conteste aquele saber, e ela coloca que é possível saber tudo sobre algo, né? Assim, então, que não é possível, não existe saber tudo sobre algo. Por quê? Desse ponto de vista que eu tenho falado, de problematização, assim, a ideia é que os problemas são o próprio saber. Na ideia não problematizada, o problema é uma ausência de saber. Então, é algo que falta para você saber. Nessa visão, o problema é o próprio saber. O que quer dizer? Quando você... É meio como aquela... como é que é o nome? Aquiles e a tartaruga. Quando você acha que quando você chega num lugar assim, a própria chegada cria outra coisa. Né? Então acho que é isso, né? Você tenta capturar, mas quando você tenta, outras questões surgem. Então é isso, eu dou aula disso aqui há um tempão e sempre que eu dou aula surgem outras coisas que eu não sei. Entendeu? Assim. Mas é muito naturalizado, né? A gente estava fazendo seleção para monitores, né, de matemática. E aí a aluna perguntou assim, professora, se um aluno me fizer uma pergunta e eu não souber responder? Eu falei, você vai responder o seguinte, olha, neste momento não sei te responder, mas vou pesquisar para saber. Porque eu também vou te responder isso em algum momento para alguma pergunta que você me fizer.
também não sei, vai ter momentos que eu também não vou saber responder e vou te dizer que respondo na próxima aula que eu vou pesquisar para te dar a resposta. Então não é saber tudo, porque eu falei, não sei tudo. Então assim, para ser monitor você não precisa saber tudo. Né? E é natural, assim, que ela estava esperando que ela, na posição de monitora, deveria saber tudo. E esperando que na posição de professora eu também soubesse tudo. Não, falei, não precisa saber, né? É engraçado que eles ficam desbundados mesmo, né? Lá na PBF vira e mexe o aluno perguntando, tal e tal coisa, como é que é? Eu falo, não sei. Aí ele não sei, cara, agora eu não sei, vou procurar saber. Aí, não, sério mesmo, professor, como é que é? Eu falei, cara, não sei. Eu já soube em algum momento, vou ter que pesquisar de novo para te falar. E eles às vezes ficam desnorteados, ele acha que você está brincando com ele. E como já aconteceu comigo muitas vezes, seja de alguém falar alguma coisa e falar, pô, nunca tinha pensado nisso. Sim. Algum aluno falar alguma coisa em aula e você nunca tinha pensado nisso. Assim. Então, eu acho que falar que não sei é uma coisa, eu diria assim, como professor, que não só pode, como deve, tá? Não só pode, porque acho que isso não te desmerece como professor. E deve, porque isso ajuda a passar essa ideia de que não existe saber tudo, né? Então, o professor que se coloca nesse lugar, que até vou usar a palavra assim, vulnerabilidade, que é um termo que é usado na literatura, mas não é uma vulnerabilidade no sentido de enfraquecer, é uma vulnerabilidade nesse sentido, né? De potência. Então, o professor que se coloca num lugar de vulnerabilidade é importante para a aprendizagem, é bom para a aprendizagem dos alunos. Acho que também nos humaniza, né? Principalmente quem é de exatas, né? E humaniza a matemática, né? É uma matemática muito desumanizada. Nós somos os... Exatamente, isso aí. Enfim, então, esse é o problema que a gente vai falar agora na construção formal, né? Como é que a gente... a gente vai chegar aqui no conceito de número real, beleza? Então, como é que a gente constrói isso formalmente, beleza? E aí... Para dar conta daquela pergunta, né, para dar conta, na verdade, dessa constatação, se a gente for subdividindo, a gente não preenche a reta inteira, vão ter medidas de segmentos que nunca serão atingidas pelos números racionais, a gente usa essa palavra de completar, a gente diz que a reta não está completa, beleza? Às vezes se usa muito... às vezes, né, se usa assim em livros de análise que a gente vai tapar os buracos da reta, né, que é como assim, se a gente colocar só os números racionais na reta, beleza? Então, esse ponto aqui, ó, que corresponde à medida da diagonal do quadrado, ele é um buraco, tá legal? Tranquilo, pessoal? Porque ele não é preenchido, certo? Então, é preciso ter cuidado com essa analogia. Acho que pode entender o que eu quis dizer. Por que ele é um buraco? Porque ele não está tapado. Não tá. Por que a gente tem que ter sempre cuidado com as analogias que a gente usa, com as escolhas das palavras, etc. Né? Assim, tem até assim, meu orientador, David Toll, falava que as palavras, o nome dos conceitos em matemática são inspirados na língua corrente, mas você precisa abstrair da língua corrente para entender o conceito. Por limite, né? Limite é um exemplo bem evidente disso, que vem da palavra limite na língua corrente. Mas se a gente não pensa sobre isso, a gente pode passar uma ideia do limite como algo intransponível, como uma barreira, né? E não é isso que é o limite no sentido do limite. Enfim. E aqui é a mesma coisa. Por que a palavra buraco a gente tem que ter cuidado? Porque buraco, se a gente pensar buraco, porque não é isso que a gente está vendo não é uma coisa que tem representação no mundo concreto. Aí está. Porque se a gente pensa buraco no nosso dia, buraco é uma coisa que tem dois lados, assim, tá ligado? Assim, que é uma coisa que tem, que você pode chegar aí não tem dois lados, porque um ponto não tem dimensão, um ponto não é uma bolinha. Então isso não é um buraco porque não é uma bolinha vazia. Tipo assim, você não tem um
uma borda à direita e uma borda à esquerda. Você pode ir chegando daquele lugar infinitamente com números racionais, entendeu? Que é a ideia de densidade. Então, não é que é proibido usar a palavra buraco para falar disso, inclusive eu vou usar aqui, mas tem que ter sempre usar com essa atenção, porque ela pode se colocar de uma maneira oposta à ideia de densidade. Então não é um buraco no sentido que a gente pensa nos buracos, um buraco na rua, né? Assim, tá? Beleza, pessoal? Tá de boa? O buraco tem a impressão que são menos números desse tipo do que... Sim. Parece que só tem a visão da mais buraquinha. Isso aí. Uma ausência. Foi isso que você falou? Então, esse tema é legal, bom, esse tema. Agora você me deu um ponto. Que foi você que inventou? Quem falou? Seria ótimo, não ponto. Não, esse negócio que eu falei da inadequação possível do termo buraco é um exemplo disso, uma coisa que eu aprendi na aula, porque foi um aluno que falou isso, foi o Vinícius Linger. Foi ele que falou não ponto também? Pode ser. O Vinícius Linger falou, pô, mas não é um buraco, né? Assim, eu falei, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Enfim, não tá de boa. Bom, então aquele roteiro que a gente já viu várias vezes, beleza? Que é o mesmo. Definir R como conjunto, definir soma e produto, definir propriedades de soma e produto, né, que correspondem a dizer que R é um corpo. Então até esse passo 3 ele está no mesmo lugar que até o passo 5, na verdade, que ele está no mesmo lugar dos racionais. Ele é um corpo ordenado, que significa um corpo, ele tem todas aquelas propriedades algébricas, né, básicas, que são 9 propriedades. O que é um corpo? É um anel comutativo com unidade e com inverso multiplicativo, né? Ordenado, que são aquelas 6 propriedades de ordem. E no final a gente vai incluir os racionais e no final vai chegar à completude, que é o que distingue R de Q, de todos os corpos anteriores, que estendem os inteiros. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ver uma coisa que eu quero dar muito destaque, né? Eu vou falar agora como é a construção por coordem D15, que é o que eu vou começar a falar agora, mas eu quero dar muito destaque também a uma coisa que eu já falei várias vezes, é que diferente das construções anteriores, a gente tem que usar qualquer construção que seja a construção de R, eu tenho que usar uma ideia de aproximação infinita. Então, por isso, nesse sentido que a gente fala, que não é mais uma construção que se baseia apenas em ideias de natureza algébrica, como são as construções anteriores, né? A construção de Z se baseia na ideia de subtração ou de inverso aditivo, e a construção de Q se baseia na ideia de divisão ou fração ou inverso multiplicativo. Então, essas todas que eu falei são ideias algébricas, são ideias que vêm das operações. Aqui não, a gente vai ter que usar uma outra coisa, tipo assim, usar um zoom, né, uma lente de aumento, uma aproximação, alguma coisa assim. Todas as construções de R, que são várias possíveis, de alguma forma usam isso, né? Então, partidos naturais e começar a combinar as coisas algebricamente não nos leva até R. Então é um salto topológico, né? E esse salto topológico nos leva também a não enumerabilidade, tá? Então vamos lá, beleza? Falar de coordem D15, tranquilo? Então podem relaxar agora. Mas enfim, é uma coisa que parece meio assim. A definição é bem assim, cheia de coisas, digamos, mas eu vou explicar bem distintinha essa definição. Então olha só, esse desenho que eu fiz aí é um desenho que é altamente inadequado, tá? Que eu estou representando a reta racional, que é representado pelo que eu acabei de falar, não pode ser assim. Tranquilo? Mas eu botei essa representação, está muito errada, tá? Só para destacar, porque ela não pode ser um monte de pontinho assim. Porque justamente eu não tenho como numa representação com coisas concretas, né, seja no papel, seja na tela, representar algo que diferencia a densidade da completude, porque não é
no meio daqueles pontinhos tem outros pontinhos e assim por diante, tá? Mas enfim, essa representação está muito errada, mas pensar nela só como uma forma de diferenciar o que eu estou querendo representar aí. Eu estou querendo representar a reta, uma reta na qual estão marcados apenas os racionais, tá? Vamos diferenciar isso da reta real, tranquilo? Por quê? Assim como nas construções anteriores, nesse momento formal, em que situação eu estou? Só existem os racionais, então o meu universo, né, foi quando a gente passou de N para Z, só existem os naturais, quando a gente passou de Z para Q, só existem os inteiros. E aí a gente vai em cada passagem dessas inventar um novo tipo de objeto. Então aqui a gente vai inventar um novo tipo de objeto. Então a gente vai pensar assim, só existem os racionais. E eu vou inventar um novo tipo de objeto, beleza, pessoal? Tá? Então essa é a ideia, tá? Então, como eu já falei, a ideia de corte do DD15, ele começa de uma coisa muito, assim, sei lá, parece uma coisa muito fácil, que é o seguinte, como eu já falei, eu vou pegar essa reta na qual estão marcados os meus racionais e vou cortar, certo? Eu vou cortar e quando eu corto, eu vou dividir essa reta em duas semi-retas, beleza? Tá tranquilo? Certo? Então isso aí eu estou representando um corte. Tranquilo? Essa bolinha aberta que está ali, já vou explicar porque que eu botei a bolinha aberta, tá? Certo? Tá de boa, pessoal? Então o que vai acontecer agora? Bom, assim, já vai aparecer aí a definição, tá? Porque eu vou falar assim, o que eu quero definir, e depois eu vou falar como definir, por que eu preciso de tudo isso que vai aparecer aí para definir, tá? Então, o que eu quero definir? Como eu falei, o que eu quero é cortar essa reta em duas semi-retas. Em seguida, eu vou definir isso e vou perguntar assim, mas de que maneiras é possível fazer esse corte? Essa pergunta que vai ser a chave para construir R, beleza, pessoal? Certo? Então, olha só, o que eu vou chamar de corte é essa semi-reta, vamos dizer assim, inferior, tá? Essa semi-reta que vai para a esquerda, tranquilo? Certo? Eu poderia, porque o que me interessa é cortar a reta em duas semi-retas, tá? Eu poderia chamar de corte as duas semi-retas, um par de semi-retas, mas eu não preciso disso, porque uma vez que eu pego uma, a outra já está definida. Concorda? Beleza? Tá tranquilo? Eu poderia também chamar de corte a semi-reta superior, aí é uma coisa arbitrária, tá? Aí tanto faz, mas basta eu escolher uma delas que a outra já está definida, então não preciso, quando eu falo uma, eu não preciso falar da outra, a outra já está determinada, está de boa isso? Certo? Tranquilo? Então isso aí que vai ser um corte, então é uma semi-reta daquele tipo, tá? Certo, pessoal? Tá de boa, tá? Aí, o que me interessa fazer isso? Porque a pergunta que eu vou fazer é basicamente o seguinte: em que lugar esse corte acontece? Ou seja, em que lugar está a extremidade superior daquela semi-reta ali? Perceberam a pergunta? Certo? Tranquilo? Beleza? Essa é a pergunta chave dessa construção. Entenderam essa pergunta? Parece uma pergunta boa, mas por que essa pergunta é tão importante? Porque, como no momento para mim só existem os números racionais, podem acontecer duas coisas diferentes. Ou, vamos pensar nessa pergunta,
onde está a extremidade superior daquela semirreta A, que eu chamei de A. Essa extremidade superior pode estar num ponto ou num não ponto, para usar a palavra que o Felipe falou, perceberam? Certo? Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá? O que eu quero dizer com isso? Vou escrever uma coisa aqui, vai aparecer aí. Olha só, pessoal. Nossa, tá tão frio assim. Eu acho que aqui na frente é menos frio. Eu acho que aquele lá está gelando mais que esse. Tá assim, ó, pra baixo. Mas esse aqui não tá não, aqui tá frio. Tá. Eu acho que aqui. Não, eu acho que esse aí tá gelando mais que esse. Olha só. Então vamos lá, pessoal. Antes de eu escrever a definição formal, todo mundo entendeu o que eu quero? Certo? Então olha só. Vamos nos basear apenas nesse desenho. Tá? Certo? Tranquilo? Tá? Segundo esse desenho, todo mundo concorda. E pensando também, só existem números racionais. Vou até escrever isso aqui. O meu universo nesse momento é que não existe nada além de que. Agora eu vou inventar coisas além de que, tá? Então, tendo que como universo, vê se todo mundo concorda que esse conjunto aqui, ó, é um corte. Todo mundo concorda com isso? Certo? Eu botei meio, poderia botar qualquer número racional. Aí, beleza? Tá tranquilo, pessoal? Certo? Isso aí é um corte, não é pegadinha não. Todo mundo... Beleza? Que é uma semi-reta. Como eu falei, uma vez que uma das semi-retas está definida, a outra também está. Então isso é uma maneira possível de cortar a reta racional, beleza? Todos concordam que isso aqui, que eu vou escrever agora, também é um corte? Só que eu não posso escrever isso. Isso aqui é um corte. No final vai ser. Só que eu não posso escrever assim. Tranquilo, eu tenho que escrever isso de outra forma. Tá beleza? Pessoal, por quê? Porque não existe aí 2 para mim. Hã? Não tem o quê? Mas aqui também vai ser só menor e aqui também vai ser só menor. Porque eu vou pensar no corte sempre como um intervalo aberto ali, tá? Mas isso eu vou explicar ainda por quê. Tem um motivo para isso. Tranquilo? Beleza, pessoal? Fala. Só um comentário, eu acho que isso que tem que ver isso inteiro e ele faz subtração com parente. Mas a gente consegue brincar a subtração, a gente não pode usar a subtração, né? A gente representava com soma. Aqui eu acho que é mais ou menos a mesma ideia, né? Aí esses ali a gente não sabe o que é aquilo. Exatamente, perfeito. É isso aí que eu ia falar isso no vídeo, mas olha só. Essa questão do menor ou igual que a Margareth falou, por que não é menor ou igual aqui? Eu sempre vou usar o menor, tá? Mas como eu falei, tem um motivo para isso, vamos chegar lá, certo? Tá? Na verdade, até poderia ser menor ou igual, mas eu tenho que fazer uma opção para ficar homogêneo. Ou eu faço tudo com menor ou tudo com menor ou igual. Basicamente é isso. Mas essa é outra questão. Johnny, queria falar. Beleza? Só que, tipo assim, tem que fazer uma escolha. Enfim. Mas é isso que o Felipe falou. Isso aqui é um corte. Só que eu não posso escrever assim. Por quê? Porque não existe raiz de 2. Nem se eu botar qualquer número racional aqui, vai ser um corte.
Mas eu não posso escrever dessa forma. Exatamente como o Felipe falou nas construções anteriores, quando a gente construiu o Z, a gente falava de subtração, lembra? A gente falava de subtração equivalente, que era isso aqui. A menos B é igual a C menos D, concorda? Só que lá na construção de Z, eu não posso escrever isso, porque não existe, por exemplo, 2 menos 3. Assim como aqui não existe raiz de 2, ainda. Tá legal? Certo? Então, em vez de escrever que 2 menos 3 é igual a 4 menos 5, essa igualdade aqui não faz sentido. Porque isso aqui não é um objeto, isso aqui não é um objeto. Então, em vez de escrever isso, eu escrevi assim, beleza? Que é aquela relação de equivalência que dá origem à construção de Z. A mesma coisa na construção de Q. Tá? Então, tem essa... Todas as construções têm essa questão. Que é justamente isso que... Aí que tá. Isso aqui vai me levar ao novo tipo de objeto que eu vou construir. Tá certo? Beleza? Então, esse cara aqui é um novo tipo de objeto. Então, essa ideia de corte, ela vai me permitir, vamos dizer assim, identificar esse novo tipo de objeto. Tranquilo? Justamente por isso. Porque eu vou considerar o seguinte: quais são todas as maneiras possíveis de cortar essa reta. Isso aqui é uma maneira possível, isso aqui é outra maneira possível. Se eu colocasse aqui menos 1, seria menos 5, 30, 5 quartos, né? Eu vou pensar assim, todas as maneiras possíveis de cortar essa reta. Tranquilo? Quando eu pegar todas as maneiras possíveis de cortar essa reta, algumas acontecerão, terão como extremidade superior um número racional, beleza? Então, essas estão identificadas com os números racionais, beleza? Tipo assim, essa aqui está identificada com meio, concorda? Mas outras não. Então, existem maneiras de cortar essa reta que não estão identificadas com números racionais. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como extremidade superior um número racional. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, essas maneiras, como elas não estão identificadas, esses cortes, como eles não estão identificados com algo que já existe, eles vão ser um novo tipo de objeto. Deu para perceber? Tipo assim, fazendo de novo essa analogia com a construção de Z, por exemplo. Na construção de Z, o que eu vou pegar? Eu vou pegar todas as subtrações possíveis, concorda? Quando eu pegar todas as subtrações possíveis, algumas já estão identificadas com os números que já existem e outras não. Então, essas subtrações que não estão identificadas com números que já existem vão me permitir inventar um novo número. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever 5 menos 2, isso aqui eu vou identificar com um número que já existe, concorda? Beleza? Mas se eu escrever 3 menos 7, não é possível identificar isso com um número que já existe. Então, essa subtração é justamente aquilo que eu vou usar para identificar um novo número. Fez sentido isso? Beleza? Tá de boa? Essa ideia é comum a todas as construções dos números numéricos. Certo, pessoal? Tá legal? Então, isso aqui eu vou identificar o meio, que na verdade é aquela última etapa da construção. Última não, no caso é a penúltima, porque a última eu botei a completude. Que é você incluir Q dentro de R, tá legal? Certo? Então isso aqui eu vou identificar com meio. E isso aqui vai ser um novo tipo de número, tá? Certo? Só que eu não posso definir, eu não posso escrever assim, beleza? Então essa aqui, alternativamente, por enquanto, eu poderia escrever assim, ó, conjunto dos x pertencentes a Q, tais que x2 é menor do que 2. Isso dá certo? Só para esse caso aqui, isso aqui é igual a isso, esse conjunto aqui. Esse conjunto é igual a esse? Não.
Esse conjunto aqui seria qual? Se eu fosse pensar em termos de intervalo, isso aqui é o quê? Então eu posso botar isso aqui, união, por exemplo, x menor do que 0, por exemplo. Agora isso aqui é igual a isso, concorda? E essa maneira aqui é uma maneira permitida de escrever agora, porque só usa coisas que já existem. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Posso apagar isso aqui? Pode? Então olha só. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa, né? Essa analogia de novo com a construção de Z. Eu vou escrever, eu quero escrever isso aí, só que eu não posso. Por quê? Porque algumas dessas subtrações são objetos que já existem quando eu estou lá na construção de Z, porque aí o meu universo é M. Então, algumas dessas subtrações são objetos que já existem, outras não. Então, por isso que eu não posso escrever assim, em vez disso, eu escrevo assim. Beleza? Certo? Tranquilo? Aqui eu tenho uma situação análoga. Eu poderia, na prática, né, no final, um corte vai ser isso aqui. Beleza? Tranquilo? No final, o corte vai ser isso aqui, concorda? Tá? Só que esse A pode existir ou não. Justamente é isso que eu quero. Alguns A já existem e alguns outros A, alguns outros valores de A, por exemplo, tais de 2, π, etc., serão identificados, serão inventados pela própria construção. Então não posso escrever assim. Tem que arrumar uma outra forma de escrever um corte. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Então essa é a pergunta. A mesma questão que eu fiz assim, não pode, na construção dizer, não posso escrever assim, tem que arrumar outra forma de escrever. Arrumei essa aqui, tá? Agora a mesma coisa, não posso escrever assim, tem que arrumar outra forma de escrever. Como será a outra forma de escrever? Beleza? Certo? E essa é a definição de corte, que tem que dar muito mais malabarismo para escrever isso, mas vamos lá, relaxar que é tranquilo, tá? Beleza? Mas a ideia, basicamente, essa definição é a seguinte: como é que eu faço para identificar, para descrever um conjunto daquele tipo sem poder escrever dessa forma, né? No tempo tinha até umas memes que falavam isso, né? Você não pode falar assim, então fala assim. Sim. Tinha umas frases assim, de alguma frase conhecida dos filósofos. Beleza, pessoal? Aqui é isso, tranquilo? Então, qual é o malabarismo que a gente vai ter que usar para escrever isso só com as ferramentas que a gente tem no universo aqui? Essa é a questão da definição de corte, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá. Então, a definição de corte tem 3 itens, tá? O terceiro que é mais difícil de entender qual é a necessidade dele, mas tem a ver com a bolinha aberta ali, tem a ver por que eu uso o símbolo de menor e não de menor ou igual. É para isso que é. Então vamos lá. Primeiro, um corte. Isso aí eu já escrevi, ó. Certo. Então aquelas coisas ali, até aqui era o que eu escrevi no quadro, tá? Tranquilo? Eu vou chamar esses conjuntos aqui de Z de R, né? Que é como se eu pegar qualquer número racional aqui e colocar e escrever o conjunto de x pertencente aqui para o x menor que R, sendo esse R um número racional, isso aqui é um corte, tá? Então todo conjunto nessa forma é um corte, eu vou chamar de um corte racional. Mas a questão que a gente vai ver é justamente que nem todo corte é dessa forma. E aí são os cortes que não são racionais, que terão as extremidades que não acontecem num número racional, sim num buraco, num não número, ou numa ausência. Eu gostei dessa palavra, tá? Beleza? Então vamos lá, a definição de corte é isso aqui. Devia ter aparecido um por um, mas tudo bem. Então olha só, eu falei que a definição de corte tem 3 itens, tá?
e os dois primeiros são mais fáceis, o terceiro é mais difícil de entender qual é a necessidade dele. Mas o primeiro, simplesmente eu vou dizer que ele não pode nem ser vazio, nem ser a reta inteira. O segundo, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, como é que eu caracterizo? Eu até botei um número P aqui, ó. Esse segundo aí, o que ele está dizendo? Um corte, ele é um subconjunto, né? Um corte é um subconjunto dos racionais com a seguinte propriedade. Se eu pegar qualquer elemento pertencente a esse corte, certo? Para todo P pertencente a A, qualquer número racional menor do que P também pertence a A. Tá legal? Beleza? Isso quer dizer que ele é tipo, ele é uma semirreta inferior, né? Que assim, ele continua indefinidamente para baixo, concorda? É isso que quer dizer. Alguma dúvida, Júlio? Queria falar, não está de boa o 2? Vamos pensar no 2 primeiro, daqui a pouco a gente pensa no 3, tá? Certo? Tá tranquilo? Beleza? Tá? Posso passar para o 3 então. Tá? Esse 3, ele serve basicamente para dizer o seguinte, que, repara só recapitulando, por que o 1 é importante? Porque se tivesse só o 2, só essa condição 2, vazio e que seriam cortes. Porque vazio e que satisfazem essa propriedade, concorda? Beleza? Que satisfaz a propriedade. Aliás, vazio satisfaz a propriedade por vacuidade, porque eu não consigo exibir um exemplo. E que também satisfaz, porque se eu pegar um elemento pertencente a que, qualquer menor do que ele também pertence a que. Tranquilo? Então eu tenho o item 1 é para isso, tem que excluir que e vazio da definição de corte, porque eu quero uma semirreta, tá? Beleza? Agora vamos olhar para o terceiro. O terceiro serve basicamente para dizer o seguinte, como eu disse. Se eu não escrever o terceiro, se eu olhar só para o primeiro e o segundo, eu vou ter o seguinte, ó. Olha só olhando para a condição 1 e 2, tanto esse como esse seriam cortes, concorda? Esse aqui também satisfaz a condição 2. Se eu pegar P, repara que esse P, que está aqui na condição 2, ele não é a extremidade do corte não, ele é qualquer elemento pertencente ao corte, tá? Então ele diz, se eu pegar qualquer elemento pertencente àquele conjunto, todo número menor que ele também pertence ao conjunto, tá? Então repara que essas condições 1 e 2 são satisfeitas tanto por esse conjunto como por esse conjunto aqui, concorda? Beleza? Tá? Mas eu não quero isso. Por que eu não quero isso? Porque eu quero que cada número racional defina um único corte, certo? E dessa forma, o mesmo número racional está definindo dois cortes, um aberto e um fechado, digamos assim, tá? Beleza? Por que eu não quero isso? Porque no final da construção eu quero ter uma correspondência entre aqueles que eu vou chamar de cortes racionais e os números racionais. Eu quero para cada número racional ter um único corte, tá? Então eu vou, como é que eu vou resolver isso? Eu vou eliminar isso aqui. Então aquele item 3 da construção, ele serve para eliminar isso aqui, porque repara só, naquele item 3, esse aqui satisfaz e esse não, beleza? O que o item 3 faz? Para todo elemento P pertencente ao corte, ele não pode estar na extremidade, tá? Ele não pode ter uma extremidade, porque tem que existir um número Q maior do que P que ainda pertence ao corte. Esse aqui fura isso. Se eu pegar P igual a meio, ele pertence ao corte e não tem a diferença entre intervalo aberto e intervalo fechado.
Beleza? Tranquilo? Mas essa condição 3, ela serve só para isso. Para eu eliminar isso aqui, para isso aqui não ser um corte, beleza? Vitor, Fala. explica de novo por que pode ser igual. Por que quando é igual ele satisfaz a dois então, Porque olha só, o que a 2 diz? não são 3 exemplos. Não, então, na verdade é um exemplo. O que a 2 diz? A 2 diz que para ser um corte, para que um conjunto seja um corte, tem que acontecer o seguinte: se eu pegar um elemento qualquer no conjunto, todo número menor do que aquele também pertence ao conjunto. Tá? Beleza? Então o que fura isso? Se eu pegar, por exemplo, o intervalo 1, 2, ele fura isso. Que eu posso ter um elemento no conjunto, tipo assim, 3 meios, e eu vou ter um menor do que ele que não está no conjunto. Concorda? Mas aquele, vou chamar aqui de A1 e A2, beleza? Mas esse aqui não fura isso. Tranquilo? Se eu pegar assim, sei lá, esse conjunto aqui, se eu pegar esse conjunto aqui não satisfaz a propriedade 2, beleza? Certo? Que eu posso pegar P igual a meio, pertence ao conjunto, mas nem todo número menor do que ele pertence ao conjunto, tá? Agora esse aqui não fura a propriedade 2. Porque se eu pegar qualquer número pertence, se eu pegar P igual a meio aqui, qualquer número menor do que meio pertence ao conjunto. Tá legal? Agora, esse aqui fura a propriedade 2, porque se eu pegar P igual a meio aqui, 3, desculpa, a propriedade 3, porque se eu pegar P igual a meio aqui, não existe nenhum número Q maior do que meio que ainda pertence ao conjunto. Beleza? É a extremidade. Porque ele é a extremidade. Agora eu entendi. Então essa propriedade 3, ela serve para dizer um corte é um conjunto cuja extremidade não pertence a ele. A ideia de intervalo aberto, que a gente está acostumado, tá? Certo? Beleza? Mas a razão, então, entendido isso, a razão pela qual eu não quero isso é só para não ter o mesmo número racional definindo 2 cortes. Entendeu? Então, agora que eu incluí aquela condição 3 da definição, o número racional meio define um único corte. Entendeu? Beleza? Certo? E aí, pessoal, tá de boa? Tá indo. Tá. Eu agora estou mais preocupado quando você fala isso. Eu estou mais atento. Mas a gente tem que Se eu ver. realmente entendi. Mas assim, quando eu falo isso, eu quero dizer assim, entenderam tudo, quero dizer assim, dá para continuar. Olha só, e também é importante entender aqui o seguinte, essa passagem daqui para essa definição é análoga a essa passagem daqui para cá na construção de Z, tá? Que é aquilo, eu não posso dizer dessa forma, eu vou dizer assim. Beleza? Lá na posição de Z, na posição de Q também. Eu não posso, na posição de Q, o que é? Eu não posso escrever A sobre B igual a C sobre D. O que eu escrevo? AD igual a BC. Aqui eu não posso escrever assim, como é que eu escrevo? Assim. Então repara que eu falei, tem que fazer muito mais malabarismo, né? Para dizer aquilo que eu não posso dizer dessa forma. Beleza, pessoal? Mas a ideia é de boa. Certo? Posso continuar então? Tá. Então, olha só. Eu quero também chamar a atenção que é importante entender o seguinte. Prestem atenção na diferença de uma aula convencional de análise, digamos, que em geral se o professor vai dar essa matéria numa aula de análise, ele começa a aula com essa definição. É ou não é assim? Então pensa bem como seria, que já aconteceu comigo várias vezes, com certeza com vocês também, o professor chegar na sala e falar, vamos ver corte de equilíbrio. Ele começa em definição, escreve aquilo ali. Um corte é isso aqui.
Né? Ela não é. Percebem a diferença disso? Acho que isso é. Mas o curso de análise nem isso eu entendi. Mas o curso de análise teve corte aqui, então? Não sei, acho que não. Tá. Vai, eu fiz com um professor no PS. Enfim, tá gravando. Quando você não estiver gravando, fala. Em geral é pior ainda no curso de análise, porque no curso de análise a gente é axiomatizado, né, em geral. É o padrão do livro do Elon. Estava falando isso até outro dia com a atual presidente da SPM, que não dá para dar aula de análise pelo livro do Elon. E uma crítica mas eu acho criança. Não é problema meu, mas eu diria que nem que eu gostaria lá. Porque o livro do Elon axiomatiza isso. O livro do Elon existe um corpo ordenado completo. Pronto, quando ele fala isso, ele esconde toda essa discussão que ele está fazendo aqui dentro do nosso curso. Entendeu? Porque tudo isso que ele está falando está contido nessa frase. Assim, tá? Enfim, beleza, pessoal? Então é isso, certo? Então o que vai acontecer aqui? Aquilo que eu já falei. Calma. Isso aí que eu já falei, tá? Que a gente vai ter. Então repara que a estrutura dessa construção é exatamente igual à estrutura das construções anteriores, tá? A gente tem um determinado universo, vamos pensar de N para Z, de Z para Q, de Q para R, tá? E em cada passo desses, a gente vai inventar uma coisa lá, uma definição. Quando a gente inventar isso, um novo objeto, quando a gente inventar isso, alguns vão estar identificados com aqueles que já existiam, tá? E outros não, certo? Esses outros não, que serão um novo tipo de objeto, tá? Então, de N para Z, as subtrações, algumas são identificadas por naturais. As que não são, serão os novos números, são em termos negativos. De Z para Q, as divisões, algumas são identificadas por naturais, outras não. De Q para R, os cortes, alguns estão identificados com os racionais, outros não. Então, em cada passagem dessas, os outros, aqueles que não estão identificados com aquilo que já existe, será um novo tipo de objeto. Essa é a ideia. Beleza, pessoal? Certo? Então, o que eu vou falar aqui? Eu tenho uma reta racional, eu vou pensar todas as formas possíveis de cortar essa reta. E aí eu vou perguntar, onde é que esse corte acontece? Para algumas delas, esse corte acontece nos racionais, para outras não. Então, essas outras não, elas vão me permitir como se fosse localizar um novo tipo de número, né? Situar aquele novo tipo de número que será o irracional. Tá beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. E aí tem essa coisa aí que em todas as construções também acontece isso. Esses objetos nascem com uma cara bizarra, né? Assim, os inteiros nascem como uma clássica equivalência de pares ordenados de números naturais. Os racionais nascem como também uma clássica equivalência de pares ordenados de números inteiros, né? De Z cartesiano, Z estrela. Aqui, um número real nasce como um corte, tá? E aí, ao longo da construção, eles vão ganhando aquela cara que nos é mais familiar, tá? Beleza? Tá? Então, também recapitulando, isso aí é esse diagrama para representar isso que eu acabei de falar. Subtrações equivalentes, frações equivalentes e cortes, tá legal? O que é mais familiar é a fração equivalente. Né? Fala. Por exemplo, se eu conseguir representar o corte pela raiz de 2, você representa 2 ao quadrado menor que 2 ao quadrado menor que 2. E eu consegui representar o corte em pi. Então, você não consegue representar aquela maneira ali que eu escrevi, a gente só consegue representar os cortes associados aos números algébricos. O corte de pi você não consegue representar daquela forma, entendeu?
Mas a questão é que nessa definição genérica aqui, ó, essa definição genérica ela diz que a todos os códigos algum vai ser pi. Mas aquela maneira de escrever um código que eu escrevo para a raiz de 2 não é para qualquer número racional que eu vou conseguir. Que aí está a distinção, né, que a gente já falou um pouco de algébrico e transcendente, que é uma distinção muito importante, tá? Beleza? Tranquilo? Que é aquilo que a gente já falou, mas eu acho que é importante também daqui a pouco recapitular, que existem mais racionais que irracionais, existem mais transcendentes que algébricos, etc. Então, de novo aquela pergunta, o que é mais intuitivo? Sim ou não? É mais intuitivo? Sim, mas na verdade não só é não, como é quase sempre não. Na maioria dos casos é não. Sim, que é o mais intuitivo é a exceção. Beleza? Mas é isso, não tem como, beleza, pessoal? Então, isso aí tudo que eu falei já, tá? Certo? Tá de boa isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Certo? Então, também para tranquilizar um pouco aqui, o que é mais importante nesse momento é vocês perceberem a ideia da definição de corda de King. Tá? E a ideia, porque aí tem os detalhes técnicos, tá? Que são por que são aqueles itens 1, 2 e 3, mas a ideia da definição de corda de King, a ideia geral é essa. Eu penso numa reta onde estão representados só os números racionais, porque o meu universo é Q. E aí eu penso, eu vou cortar essa reta. Onde é que esse corte acontece? Alguns acontecem, todos os cortes possíveis. Alguns acontecem nos racionais e outros não. Esses outros não vão ser identificados com um novo tipo de número. Beleza, pessoal? Isso é o mais importante. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Isso é o mais importante, tá? Posso continuar, então? Tá. Então agora a gente vai a essa parte aí, que a gente basicamente vai passar batido, porque essa parte é foda, que é a definição das operações e da relação de ordem. Na verdade, o mais difícil nessa construção, assim, surpreendentemente, é definir a multiplicação, tá? A gente vai ver isso. Mas a gente vai ver também que justamente essa construção com código DD15, a gente vai ver que o processo mesmo de botar a mão na massa da construção é muito árduo, tá beleza? Por que esse processo é muito árduo? Porque a definição de porte é muito, vamos dizer assim, técnica. Tem aqueles 3 itens, tranquilo? Então a gente tem que, ao longo, todo o teorema que a gente demonstra nessa construção, a gente vai ter que demonstrar que não sei o que é um corte. Demonstrar que não sei o que é um corte é demonstrar que um subconjunto de Q satisfaz aquelas 3 condições, que é chatão, que é lidar com desigualdades. Então, nesse sentido, eu estou falando que a construção é muito árdua. Então, o mais importante não é entender os detalhes da construção, é entender a ideia geral, que é essa que eu já falei. Tá de boa isso? Deixa eu ver que horas são. Tá, então eu vou só mostrar antes do intervalo a definição de soma. Olha só. A definição de soma é isso aí, ó. Eu tenho 2 cortes A e B, certo? Tranquilo? E eu vou definir um corte, eu vou definir a soma, certo? Tá? Olha só, o que tem em seguida é um print do livro do Cássio com a demonstração disso, para vocês verem como é chatão, tá? Beleza? Mas já vou mostrar isso. Mas o que eu estou definindo aí? Eu tenho A e B, eu quero definir, agora eu estou na etapa 2, eu já tenho um objeto, número real, que são os cortes, tá? Então o número real para mim é um corte. Então eu já tenho a etapa 1, que é definir o número real como conjunto, tá? Certo? Agora eu quero definir as operações. Então o que eu tenho aí? Eu tenho A e B, que são 2 cortes, tranquilo? Certo? Agora eu quero ver como é que eu defino a soma de 2 cortes, tá beleza? Certo?
Então, o que esse negócio aqui tá dizendo? Olha só, posso apagar aqui, né? Então, faz de conta, vou botar um exemplo aqui bem bobo, tá? Faz de conta que esse corte A é aquilo que eu estou chamando de Z de 2, que é o conjunto dos x pertencentes a Q, tais que x é menor do que 2. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí, faz de conta que o B é o que eu estou chamando de Z de 3. Esse 2 e 3 eu peguei para ser um exemplo bem bom de propósito. Tá? Então é o conjunto dos x pertencentes a Q, tais que x é menor do que 3. Tá legal? Beleza? Agora olha para esse C aqui. Esse C vai ser um novo conjunto que ele é definido da seguinte forma. Eu vou pegar qualquer elemento de A e somar com qualquer elemento de B, tá legal? Certo? Então vamos pensar assim, informalmente. Se os elementos de A são, vamos dizer, no máximo 2, não é bem máximo aqui, na verdade, é supremo, se eles quisessem usar o termo correto, mas enfim. Se a gente pensar, os elementos de A são no máximo 2 e os elementos de B são no máximo 3, se eu pegar qualquer um daqui e somar com qualquer um daqui, o resultado dessa soma vai ser no máximo quanto? 5. Beleza? Então, por isso que isso define a soma de dois cortes. Tá? Então, esse C definido dessa forma que está escrito aqui, sendo A igual a isso aqui, B igual a isso aqui, vai ser o resultado disso. Vai ser isso aqui, tá? Porque quem são os elementos que vão estar nesse conjunto? Vai ser qualquer elemento desse somado com qualquer elemento desse. Então eu posso pegar aqui, tipo assim, o 2,9, 1,9 somar com 2,9. Certo? Vai dar quanto isso? Não sei, mas algo muito perto de 5. Tá? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Ok, então é assim que eu defino a soma de dois cortes. Só que qual é o problema? Formalizar. O que é formalizar? Antes de escrever essa definição, eu tenho que mostrar que isso aqui definido dessa forma é um corte. Por quê? Porque um corte, o que é um corte? É um tipo especial de subconjunto dos números racionais. É um tipo especial que satisfaz aquelas três condições. Concorda? Então, não é qualquer subconjunto de Q que é um corte. E eu quero que a soma de dois cortes seja um corte. Então, eu tenho que mostrar que isso aí é um corte. Beleza? Eu tenho que mostrar o seguinte, que para quaisquer cortes A e B, o conjunto C, definido dessa forma, também é um corte. Tá legal? Só que o que é também um corte? É satisfazer aquelas três condições. Tá? Então eu tenho que mostrar que esse conjunto C satisfaz aquelas três condições. E essa parte que é chatão. Tá? Que não é nem difícil, tá? Porque é desigualdade, é somar, desigualdade. E aí essa é a demonstração, tá? Que não precisa ficar no panic. Então não vou explicar essa demonstração não, tá? Mas só falando por que eu preciso da demonstração, porque é isso, eu preciso mostrar que o conjunto C é um corte. Beleza? Então cada passo dessa construção tem isso aí, tá? Certo? E aí agora, uma vez demonstrado isso, eu posso escrever a definição de adição, que é assim, tá? E aí tem também aquela mesma coisa das condições anteriores, que eu tenho que provisoriamente usar um símbolo diferente, porque eu tenho duas adições envolvidas dentro das chaves.
aquela P mais Q ali é a adição de racionais que eu já conheço para definir, etc. E aquela bolinha é a nova, que eu não sei nada, não sei se ela é comutativa, que eu vou estou definindo e vou demonstrar, tá? Beleza? Então isso é igual às construções anteriores. Beleza, pessoal? Tá? Bom, agora, só para falar antes do intervalo, para você ver como é chato isso, assim, que é o seguinte, essa foi a ideia que eu usei para definir a adição. Se você pegar qualquer elemento de um, somar com o elemento do outro, essa ideia dá certo para a multiplicação, se eu tentar imitar essa ideia, que eu estou tentando imitar essa ideia. O que eu estou fazendo ali? Ó, eu tenho um corte A, um corte B. Aí eu vou pegar qualquer elemento de A e multiplicar por qualquer elemento de B. Eu quero que isso dê uma parada cuja extremidade é o produto daquelas duas ali. Isso vai dar certo? Por que não, André? Um exemplo ali, se a gente pegasse o 2,5. Exatamente, isso. Aí é algo fora do... Na verdade você deve pegar os negativos. Se você pegar os negativos, naquele cara ali, se você pegar menos 1, menos 1 não, tem que ser uma coisa menor, menos 3 e menos 4, certo? Se você multiplicar menos 3 e menos 4, o que você quer que seja o resultado dessa multiplicação? Seja menor do que 6. Concorda? Sim. Beleza? Tem que ser menor do que 6. Se eu pegar aqui menos 3 está aqui, menos 4 aqui, se eu multiplicar não vai estar aqui. Vai estar além disso, beleza? Então, definir a multiplicação tem que dar outra volta, que é a seguinte. Para definir multiplicação é chatão assim, porque eu tenho que definir primeiro o módulo e aí eu defino multiplicação daquela maneira até parecida que a gente ensina, né? Se for 2 positivos, 2 negativos, é uma definição caso a caso, beleza? Enfim, mas só para ter um panorama. Então, no intervalo, na volta, eu falo sobre isso.